Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. Agradeço a você que nos está assistindo e antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Aprenda com a natureza. Resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. As estrelas agrupam-se em ordem. O céu tem horários para a luz e para a sombra. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. O ramo que sobrevive à tempestade cede passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. O vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Sai dos espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, pensar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos nossas os médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoa-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato sincero. Obrigado, Rubem. Amém. Roseli, você pode sortear um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, por favor? Eu peguei do livro dos Espíritos. Você quer do Evangelho? Em homenagem ao nosso querido Gabriel, que daí facilita a compreensão de todos.
Capítulo 15, página 206. Fora da caridade não há salvação. Obrigado. Puder fechar o seu áudio, por favor. Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O de que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará um dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estava nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno, fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e não te demos de comer, com sede e não tivemos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Então ele lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Essa parte aqui é bem clara, né? Ela diz o seguinte, que quando nós estamos numa posição de ajudar alguém, é como se Deus, se Jesus, nos incumbisse pessoalmente de assistir aquela pessoa, de auxiliá-la. Então, quando nós negamos esse auxílio, é como se Deus não tivesse alcançado aquela pessoa pela nossa culpa, pela nossa negligência, né? Quantas vezes a gente está apressado, de repente vemos alguém ali numa situação difícil, aí você pensa, eu até ajudaria, mas eu estou tão atrasado, né? Como se a necessidade daquela pessoa fosse um inconveniente para nós. Inconveniente porque estamos com pressa, inconveniente porque estamos atrasados. Então, quando estivermos numa posição de auxiliar, que a gente possa realmente auxiliar. Porque nós estaremos sendo as mãos, os braços da espiritualidade maior, auxiliando aquele irmão. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
Que é o que está escrito na lei? O que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: essa parábola ela é muito interessante, porque Jesus, ao invés de responder com uma frase, ele contou uma história. E essa história ela é cheia de significados. Um homem que descia de Jerusalém, né, que era a capital das coisas espirituais, para Jericó, que era a capital das coisas do mundo, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Né? E se você for pensar, né, num sacerdote, num padre que deveria ter compaixão no coração e não teve, porque o sacerdote ele fez um raciocínio lógico. Se eu tocar nesse homem e ele estiver morto, eu terei que passar por um ritual lento e que demora bastante de purificação. Então, ele seguiu adiante, não quis correr o risco. Um levita, que é como se fosse o assessor do sacerdote, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Não quis se envolver. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Essa história realmente não aconteceu. Jesus que criou essa história para deixar bem claro o seu ponto, a questão da caridade. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, né? Porque essa era a prática da época, pensou, depois pondo-o no seu cavalo, ou seja, ele abriu mão do seu conforto, levou a uma hospedaria e cuidou dele pessoalmente. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Muito bem. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. É interessante porque Jesus escolheu o samaritano, né, como o homem que foi lá e tratou daquele que caiu na mão dos ladrões e estava ferido. Porque o samaritano ele era odiado, né, pelas outras tribos da Judéia. Então veja que o doutor da lei não respondeu o samaritano, porque ele odiava as pessoas daquela natureza. Tanto que ele fala, aquele que foi movido de compaixão, aquele que usou de misericórdia. Então, o que quis dizer Jesus com isso? Que não importa quem seja, né? Quem foi misericordioso foi aquele que foi mais odiado. Então, quando nós... não importa, assim, a nossa fé, a nossa religião, a caridade é um dos nossos deveres. Então, é melhor que eu não tenha religião alguma, que eu nem acredite em Deus, mas seja caridoso, porque eu estou obrando, né? Eu estou agindo, né? Porque Deus não faz nada por nós, ele faz as coisas através de nós. E Deus não atua sobre nós diretamente. Ele usa das outras criaturas, dos outros seus filhos, para salvar as próprias criaturas. Então, essa é a questão. É melhor não ter religião e ser caridoso
né, do que ser como o sacerdote e o levita, né? A prática dos cultos exteriores, né? Então, tem todo um mise-en-scène, tem lá a missa, tem lá a oferta no altar, mas o que vai no coração? Os mesmos interesses pessoais. Comentários? Fred, o que a gente sabe dos judeus tradicionais, né? Lacanianos deles, né? Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um frase importante de Machado de Assis, um daqueles livros, eu não me lembro dos livros. Ô Rubem, Bem, a sua internet está ruim. Será que você consegue ligar se você estiver falando no celular, ligar o 4G e desligar o Wi-Fi para ver se melhora? agora você pegou. Eu sou um ignorante eletrônico. Não melhorou nada aí? É que não tá dando para te ouvir direito, tá cortando bastante. Deixa eu ir para outro canto. Faz um teste aí agora. Acho que tinha melhorado um pouco, Rubem. Tenta aí, Rubem, agora. Acho que agora vai. E agora eu estava no meu quarto. Então, o Machado de Assis disse uma frase emblemática que eu procurei gravar muitos anos. Ele falava assim que a arte de viver consiste em tirar o maior bem. Eu acho que isso aí define bem como nós devemos nos comportar no quesito caridade, não? Diversos que, né? De amor ao próximo, né? Então, é sempre nas condições diversas. E nós temos, né? Essas ocasiões necessitados, né? Nós temos visto tantas catástrofes ocorrendo aí, mundo afora, né? E aí você vê, né, aqueles socorristas. Eu vi recentemente que os cachorros que trabalharam, né, no resgate lá no sul, eu não sei se vocês acompanharam, ou se deve ter acompanhado, eles foram, o governo turco pagou transporte para a Europa na primeira classe de avião. Então, nós temos que dar muita importância a esses fatores, não, meu irmão? Que será desse mundo, né? E se não houver pessoas que praticam bem, na essência, né? Aquela história, né? Dos ensinamentos de Jesus, que eles tiveram com o sumo bem. Obrigado, Rubem. Aí vem o comentário, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que produzem a eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Ô Fred, posso fazer um comentário aí de Pode, secundário? por favor. Por favor. Pode falar.
É muito interessante porque a saúde mental das pessoas estão extremamente debilitadas, né? E eu tenho visto assim, quando eu refiro isso, é da classe A, B, C, D, E, e chegou a um ponto agora que está mais claro do que nunca para mim que o dinheiro não está pagando mais a estabilidade da saúde mental das pessoas, né? Então, assim, é interessante esse capítulo, que é uma coisa que eu sempre procuro aí. A gente sabe, né, que a gente não pode ficar. As caridades que a gente faz, a gente já aprendeu aqui em outras sessões, que a gente não pode ficar compartilhando com as pessoas, né? Principalmente se tem aquele caráter de falar, eu fiz, né? Mas, assim, de uma forma com meus filhos, né? Eu tenho a liberdade de contar algumas passagens assim, mas para dar o exemplo de situações que a gente pode fazer uma caridade, né? E sem gastar absolutamente nenhum tostão, né? E é interessante isso porque não faltam oportunidades, né? A todo momento, assim, a gente está vendo na sociedade pessoas próximas, inclusive, que estão passando por momentos tenebrosos assim com relação ao quesito de saúde mental, né? Hoje mesmo teve uma matéria dizendo que a violência assim de forma é, não motivacional tem aumentado muito nos Estados Unidos e eles chegaram à conclusão que é o problema da saúde mental das pessoas mesmo, né? Então, onde eu quero chegar à conclusão é que é interessante a sessão de hoje, porque a caridade é uma coisa que a gente tem e deve procurar praticar mesmo, né? E não falta oportunidades, né? E lembrando daquele velho ditado bíblico, salvar o próximo e será salvo, né? Seria isso, só isso que eu queria falar. Obrigado, gente. Obrigado, irmão. É isso mesmo. Vou ler mais um pouquinho. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Aí a regra de ouro: fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Isso, quando a gente se coloca no lugar do outro, não tem como a gente se enganar, né? Eu gostaria de estar recebendo, né, como se fosse o outro, aquilo que eu estou fornecendo, né? Eu fiz o bem na maior extensão, me abstive de fazer o mal. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E o de que dá ele próprio exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que se não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Tem uma palestra da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que é um instituto que estuda a filosofia de uma maneira prática, né? E na palestra sobre felicidade, né, vendo a etimologia da palavra, o que ela significava antigamente, indo até a raiz indo-europeia, chegou-se à conclusão que felicidade, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, na sua essência, era servir ao próximo. E vejam que nas nossas profissões, sejam elas quais forem, nós somos chamados a fazer o quê? Servir o outro, né? Cada um na sua esfera de conhecimento e possibilidades. E quando que a gente se torna feliz? Quando a gente faz bem aquilo que nos compete, né? Então, se tem duas maneiras de fazer algo, eu vou me esforçar para fazer da maneira que eu gostaria de receber aquele serviço. Seja eu remunerado ou não. Vocês já pensaram sobre isso? Que a verdadeira felicidade está em servir ao outro, né?
E Jesus disse: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o maior servidor, né? E ele foi o que mais serviu, né? Que deu a vida na cruz para nos chamar a atenção que só o amor conquista. Todo o restante é ilusão. É por isso, Emerson, quando você falou, né, que existe uma crise de saúde mental generalizada, são justamente as pessoas, né, que construíram, né, os telhados, as paredes, antes de fazer as fundações, né, que colocaram na satisfação das suas vontades, né, dos seus desejos, como um único móvel da vida material. Então, assim, quantos carros eu posso ter? Né? Se eu tiver um, um carro de 60 mil, um carro de 400 mil, ele não vai me levar no mesmo lugar, da mesma maneira? No fundo, né, as pessoas, quando preenchem, né, as suas vidas apenas com coisas, apenas com a satisfação dos seus interesses materiais, elas esvaziam, né, aquilo para que elas vieram, porque elas não vieram para isso. Né? O Espiritismo, ele não condena a riqueza, não condena o conforto de maneira nenhuma. Ele apenas nos alerta que nós não devemos fazer das coisas materiais, né, que a traça come a roupa, a ferrugem come o metal, deteriora o metal, né? Tudo que nós vemos no mundo é temporário, né? O carro quebra, o avião quebra, o barco quebra, é, até o nosso corpo, em determinado momento, se a gente não cuidar bem dele, ele vai apresentar problemas. Ou seja, tudo que está aqui é temporário. A nossa passagem por aqui é efêmera, é rápida, é um suspiro. Nós estamos aqui hoje, pode ser que não estejamos aqui amanhã. Então, o Espiritismo nos chama, né, revivendo esses conceitos, todos esses conceitos maravilhosos de Jesus, que a gente viva, pelo menos o mínimo que seja, tentando auxiliar os outros. E auxiliando os outros, a gente vai estar nos ajudando. E mais, nós nos tornaremos mais felizes, porque a felicidade em servir, ela suplanta, ela é muito maior do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Algum comentário final? Fred, que a humanidade está vivendo um período de insanidade aí, como o Emerson bem colocou, você também. É tudo decorrente ao egoísmo, à ganância, à ânsia de progresso material a todo custo, sem se respeitar as condições dos outros, né? Dos outros, tudo se sobrepõe para buscar a riqueza a todo custo, né? Esquece-se até a harmonia do lar, né? Nós vemos os lares se desagregando. Por quê? Porque não há religiosidade. Hoje em dia não se prega religiosidade, nem as disciplinas como se tinha no passado, né? Entre os familiares. Eu tive lendo que um número de divórcios está sendo maior do que o de casamentos, coisas absurdas agora, né? E não podemos também de deixar de olhar para o passado da humanidade, né? Aquelas duras, imagina que destruição, quantas mentes prodigiosas que se perderam, quantas pessoas ilustres, pessoas que poderiam, né, fazer tão bem pela humanidade, né? E eu também
Deus ainda não mandou, né, cientistas aí que pudessem curar o câncer, essas horríveis. Abortar, mandou, vocês abortaram, não é? Então, só temos que analisar, né, meu irmão? Existe um lema aí que até me apropriei dele para a minha delegacia, que trabalha com homicídios, essas coisas. É um Lord Salomão que proferiu essa frase: breve é loucura, longo o arrependimento. Então, são coisas, sabe? E buscarmos a reforma é um fator que pode nos distinguir aí dentro do conceito de humanidade. Obrigado, irmão. Obrigado a você, Rubem. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, obrigada. Não, obrigado. Vamos então passar para a última parte do nosso evangelho, que são as vibrações, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos em nome de Jesus. E ele prometeu que, onde estivessem mais de 2 pessoas ali reunidas em seu nome, ali ele estaria, aqui ele está, representado pelos bons espíritos que estão ao nosso redor, em todas as nossas casas, que chegaram já há algum tempo fazendo a asepsia, a limpeza do ambiente, preparando para que fossem recebidos todos aqueles irmãos desencarnados, mas que, como nós, necessitam tanto dessas palavras. Vamos então, inicialmente, agradecer e vamos fazer algumas vibrações pelos que mais precisam, por aqueles que estão em sofrimento muito, muito complicado, muito difícil. Inicialmente, os nossos irmãos desencarnados em sofrimento, principalmente aqueles que tiraram a própria vida, que quiseram sair da vida física pela porta do suicídio, acreditando que a morte seria um apagamento, seria entrar num vazio, quando se descobriram que a vida continua além do túmulo, que todos esses irmãos, como a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros, que eles sejam amparados. E além deles também as suas famílias, pois sabemos que o suicídio deixa um rastro de incompreensão, um rastro de tristeza, de raiva de seus familiares, que esses familiares também possam ser envolvidos pela espiritualidade maior. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que estão com as ideias suicidas, que lhes são sopradas pelos seus inimigos espirituais, que nós chamamos, rotulamos de obsessores, que nada mais são do que os seus afetos do passado, que foram traídos nas suas mais caras afeições e que não perdoaram. Que Jesus possa amparar todos esses obsessores, esses obsidiados, para que seja refeito esses laços de amizade, de amor que foram violados. E que agora possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que possamos vibrar por todas. Fred, ficou mudo. É só para dar um tempo para a gente pensar nas pessoas que vêm ao nosso pensamento agora. Que agora possamos pedir, além de coisas e situações favoráveis, a manifestação
do necessário, do que realmente precisamos, do auxílio para as nossas dores morais, espirituais, para as nossas tristezas, para as nossas desavenças com aqueles que amamos, pois sabemos que a prece, nenhuma prece sincera fica sem resposta. Que possamos saber pedir esse auxílio que sempre vem. Por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, pode fazer a prece Mahikari, depois Rubem, prece final. Obrigado. Okay. Gokubi de Sogengen Shikaita Kama Harani Kamutamahi Moidemasu Kamurugi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Toito no Miya Kamu Amatsu Suno Mahikari o Mikami Harahido no Kamutachi Moromono Sakagoto Tamahino Chuchumi Kigareba Mahikari Mote Harahiki Ome Misogita Maite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamaito Mosu Kotono Yoshio Kashikomi Kashikomi Mamausu Miyoyamotosu Mahikari o Mikami Mamori Tamae Sakie Tamae Miyoyamotosu Mahikari o Mikami Mamori Tamae Sakie Tamae Kanagara Tamahi Chamase Kanagara Tamahi Chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E que nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos. Boa noite, tudo de bom para todos.